Pronto, aqui já finalizamos esta parte. Esperar secar um pouco para depois, por cima, jogar uma corzinha só para tirar esses pontos grotescos, né, para ficar um pouco mais harmoniosos, né, não ficar tão vivos assim. Bom, agora então vamos adicionar os detalhes aqui nessa região também, né, que são os detalhes mais em branco, não são detalhes em escuro, são detalhes mais em branco, ok? Então vamos lá, começar a fazer esses detalhes nessa região, que é a região que também possui bastante textura. Bem devagar você vai fazendo esses detalhes. Bom, como aqui a tinta está um pouco pastosa e eu preciso dela um pouco mais líquida, eu vou adicionar um pouco de secante, né, diluente, limpar um pouco mais o pincel. Esse cinza aqui. Bom, como eu já adiantei uma boa parte aqui nessa região, né, aqui, eu vou então finalizar com alguns detalhes nesta outra parte aqui. Ainda continuando adicionando os detalhes, que é essa parte onde tem maior iluminação do desenho em si, da pintura. Então aqui é importante que seja bastante detalhado. Bom, então essa região aqui já adicionei os detalhes que eu precisava adicionar. E agora vamos então para essa região aqui de baixo, né? Adicionar a textura, né? Nessa região aqui de baixo, que é a parte onde tem maior quantidade de textura. Deixa eu só finalizar alguns detalhes que falta aqui e pronto. Bom, então vamos agora para essa região aqui de baixo. É o mesmo processo que eu vou utilizar com o pincel da Kiramik 0,3 mm para fazer esses pontinhos de iluminação, que é onde tem textura e, né, onde essa parte está bastante iluminada com pontos de iluminação, mas que não deixa de ser textura nessa parte aqui do olho. Eu vou adicionar os detalhes aos poucos, exatamente para que vocês possam ver como se faz, ok? Essa região aqui eu vou adicionar um pouco mais de cor, porque ela está bastante iluminada, então ela tem que estar um pouco sombreada, né? Para eu conseguir adicionar esses detalhes com bastante precisão. Então aqui eu já vou adicionar um pouco mais de sombra. Eu vou então começar a fazer a textura, ok? Bom, aqui eu vou utilizar um pincel da Tigre de cerdas macia, mas com uma textura um pouco mais resistente, um pouco mais dura. Para fazer, a numeração dele é 16, tá? É um pouco achatado, redondo, um pouco achatado na ponta. Para fazer algumas texturas, então eu vou adicionar bem pouco, entendeu? Aqui nas cerdas de tinta. E vou fazer nesse sentido, somente para fazer algumas texturas, né? Mas com um tom um pouco mais escuro, né? Então aqui eu já vou utilizar o preto para fazer esse tom. Deixa eu verificar se essa tinta ainda está um pouco... Ela dá para mexer um pouco com ela ainda. Deixa eu adicionar um pouco de... Aqui mais um pouco novamente. Não muito, para não encharcar muito, tá? Que aqui são pequenos resíduos da maquiagem deste olho. Pronto.
Então aqui eu já fiz algumas texturas. E aí, continuando por cima, eu vou ainda adicionando a tinta em um tom mais claro, né? Delicadamente, ainda continuo fazendo esses pontinhos. Fazer pintura realista é um pouco desafiador, né? Existem muitos artistas que se identificam muito com o realismo, mas o realismo ele exige bastante paciência, bastante dedicação, até porque não é uma arte muito fácil de se fazer. Além de ter bastante paciência, é importante que você tenha conhecimento de técnicas, de materiais que você vai utilizar para fazer. É importante que você se identifique de fato com o realismo, né? Tem muita gente, muitos desenhistas, pintores mesmo, que conhecem o realismo de caras, acham muito interessante, mas quando coloca em exercício acaba encontrando bastante dificuldade. Eu já estou no realismo há mais de... desde 2009 eu estou no realismo. E ainda assim eu sinto que eu não consegui chegar aonde eu quero chegar. Mas pronto, eu estou me dedicando e com certeza com o tempo eu vou conseguindo encarar os desafios aí com grandes resultados no final. Então se você que é pintor, sonha em viver da arte, sonha em construir uma carreira como artista plástico, como retratista realista, ou seja, é importante que você se dedique para que você possa conseguir conquistar de fato esse espaço que você realmente sonha, né? Então é importante que haja aí uma dedicação da tua parte, até porque tem muitos artistas na área e que sonham, né, em trabalhar com pintura e enfim. Só que é importante, né, ter bastante aí paciência para que você possa conseguir com o tempo atingir grandes resultados. Bom, então nessa região aqui, como eu já finalizei essa parte aqui dos pontinhos, eu vou então limpar meu pincel utilizando o diluente para a tinta. Vou limpar o pincel e vou fazer esses pontinhos mais pequenininhos desta forma. Tiro o excesso e aí lentamente você vai fazendo este efeito. São os pontinhos menores. Bom, agora que eu já terminei toda essa região aqui de fazer as pequenas partículas, né, de pontinhos, que no caso se forma a textura dessa região aqui, eu vou então dar continuidade a fazer esta região aqui da sobrancelha, né, fazer os pequenos fios da sobrancelha. É importante que nessa região você tenha bastante cuidado, né, porque os fios da sobrancelha não são os fios muito grossos. É importante que você tenha uma noção aí também de designer, né? Então é importante que você estude antes o designer de uma sobrancelha. No caso dessa fotografia, a sobrancelha não é muito desenhada, mas é importante que você saiba exatamente como é uma sobrancelha de uma fotografia ou de uma pessoa que você quer pintar. Bom, eu vou então, para iniciar fazendo os fios da sobrancelha, eu vou então fazer a pigmentação. Essa pigmentação eu vou utilizar o preto, né, a cor preto. Vou misturar com um pouco de branco, pegar esse branco aqui que está aqui. Os fios da sobrancelha, ele não é tão escuro, né, ele é de acordo aí com a cor do cabelo, mas nesse caso, como a fotografia ela é preto e branco, então é importante que na hora você saiba distinguir como fazer esses fios. Então aqui eu não vou deixar muito claro também, até porque os fios da sobrancelha não é muito claro.
Nessa região aqui é um pouco claro, mas nessa região aqui é um pouco mais escuro, né? Até porque esse lado aqui possui mais sombra do que esse lado, né? Possui menos luminosidade. Então aqui eu vou trabalhar com cores mais claras. Depois aqui eu já começo fazendo o degradê com cores mais escuras. Então aqui eu vou utilizar o pincel da Ceramic de 0,3 mm, número 610, e para fazer esses pequenos risquinhos. Então aqui eu já vou, né? Então eu vou explicar para você como fazer um passo a passo. Algumas partes eu vou acelerar, até porque é um pouco demorado, são bastante risquinhos, né? Bastante fios. E eu vou acelerar exatamente para que você possa conseguir acompanhar em todas as etapas, né? Essa região aqui está um pouco ainda não muito seco, né? Está um pouco molhada ainda. Então o que eu faço? Eu apoio o meu braço, né? Meu braço deixa eu só verificar aqui na imagem como tá. Pronto. Eu apoio aqui o meu braço, nessa região aqui, e por cima eu apoio o meu braço direito, né, que daí eu não relo nesta parte aqui, ele bate e não vai. Então eu vou lentamente fazendo esses riscos. É importante que você tenha paciência para fazer um por um, tá? Não é apenas riscando, não, tem que ser um por um lentamente, para que você possa conseguir fazer ondulações nos pelos, né? Até porque não é pelos retos, são pelos embaraçados, alguns são embaraçados, então é importante que você tenha bastante paciência para fazer isso, ok? Então vamos lá. Lembrando que tem que ser um por um. Então tem que ter bastante paciência. Tira o excesso, sempre é importante tirar o excesso para não ficar com muita tinta. É importante saber que os fios eles não são somente em uma única direção, né? Apesar que a direção é sempre do lado esquerdo pro lado direito aqui da imagem, mas é importante que os fios estejam bastante, né, não muito alienados. Não é muito fácil fazer fiozinhos, até porque tem que ter bastante coordenação, né? E eu confesso que eu tremo um pouco. Então ainda mais eu aqui apoiando, né, com esse braço aqui em cima para não ficar relando aqui nessa região, acabo meio que, apesar que essa parte aqui tá bem seca, então, mas essa parte aqui não tá. Então é um pouco complicado, mas mesmo assim eu acho que dá pra conseguir fazer assim. Lembrando que alguns pelos estão em desordem, né? Até porque eles não são muito alienados, né? Bom, então é isso. Que eu só vou Pronto. Então aqui é isso. Agora eu vou fazer alguns pelos aqui. Depois que eu finalizar toda essa região, eu vou esperar secar. E aí vou dar início novamente com mais fios por cima. Mas uns fios um pouco mais claros nesta parte. E alguns fios um pouco mais
brilhoso nessa parte, que, né, para dar aquela coisa de iluminação nos fios, né? Então, é isso. Agora vamos fazer essa outra parte aqui. Vou misturar aqui a tinta, né? Bom, não tem preto aqui. Então é importante que você faça um por um. Então aqui eu já estou quase finalizando aqui essa parte, né? Vou guardar secar para depois adicionar mais fios por cima. Por último, eu vou fazer então algumas manchinhas e por último vou fazer antes, né, vou fazer algumas manchinhas no rosto, né, nessa região aqui. E por último eu vou fazer então os cílios, né? Os cílios são o que vai acabar dando aí a alma para a pintura em si, ok? Bom, agora que eu acabei de finalizar toda a região externa e região interna também do olho, junto também à sobrancelha, eu vou então dar início a fazer os cílios, que é o último passo. Eu penso em fazer algumas texturas, algumas pequenas texturas nessa região aqui do olho, somente para dar um pouco mais de realismo e não deixar a superfície tão lisa, né? Fazer algumas texturas, algumas manchinhas, algumas pintinhas, somente para trazer um pouco mais de realismo. Mas eu vou fazer isso depois que eu terminar de fazer os cílios, porque assim que finalizar os cílios eu consigo ter maior espaço para conseguir fazer essas manchinhas nessa região aqui do olho. Para fazer então os cílios eu vou utilizar somente tinta preta, até porque o cílios ele é bem preto, então eu vou utilizar somente tinta preta, sem misturar com nenhum tipo de cor, que no caso aqui o branco. Eu vou utilizar o pincel fino da marca Ceramic de 0,3 mm, número 610. Bom, eu vou então utilizar o diluente, acelerador de secagem, né, para deixar a tinta um pouco mais fina, né, um pouco mais líquida, não muito, para não escorrer, mas um pouco mais pastosa, deixando um pouco mais, né, líquida, somente para deslizar melhor pelo painel, né, pela tela, e também secar um pouco mais rápido, né, que essa parte dos cílios eu quero que ela seque um pouco mais rápido, assim consigo dominar as outras extremidades para conseguir fazer as manchinhas e trazer um pouco mais de realismo, ok?